Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa mudança que vai, assim, mexer com as fronteiras do Brasil. É a nova tributação sobre importações e exportações, que vem aí com a Lei Complementar 21425. Estamos falando do IBS da CBS chegando com tudo no comércio exterior. Mas olha, o nosso objetivo aqui não é só ficar listando regra. A grande história que os materiais que a gente analisou contam é sobre o fim das brechas. É o começo de uma nova era onde a palavra-chave é, sem dúvida, responsabilidade. Isso vale para todo mundo, seja uma plataforma digital, uma gigante da indústria ou uma pequena empresa exportadora. Exatamente. E por trás de toda essa mudança tem um conceito central, sabe? Que o governo quer implementar com força, que é o princípio da neutralidade. A ideia é, na verdade, bem simples, mas poderosa. É nivelar o campo de jogo. Pensa assim, se um produto feito aqui no Brasil paga, digamos, 25% de IBS e CBS, um produto parecido que vem de fora tem que pagar os mesmos 25%. O objetivo é esse, acabar com distorções e garantir que a competição seja justa, baseada em eficiência, em qualidade e não em manobras fiscais, né? Ok, então vamos desempacotar isso. Começando por quem traz produtos para o Brasil, pelas importações. A primeira coisa que salta aos olhos é que a nova regra, assim, ela não quer saber quem você é. Pessoa física, uma empresa gigante, se você trouxe algo de fora, pronto. O gatilho do imposto disparou. Não importa se é para uso pessoal ou para revender, a abrangência é total. É isso mesmo. E para organizar essa abrangência toda, a lei basicamente divide o mundo em dois. De um lado, a gente tem o universo dos bens imateriais e serviços, o mundo digital, né? Do outro, os bens materiais, as caixas, os containers, e a lógica para cada um é bem diferente. Faz sentido. No mundo digital, as coisas não entram fisicamente, né? Então, qual é o gatilho para o imposto nos serviços e bens imateriais? O critério é um só. O consumo tem que acontecer no Brasil. E a lei, olha, ela é bem específica sobre o que é consumo. Não é só usar. Pode ser a exploração de uma marca, o aproveitamento de uma consultoria, a fruição de um streaming ou até o simples acesso a um banco de dados, sabe? Se qualquer uma dessas coisas acontece aqui em território nacional, para o fisco, pronto. Houve uma importação. Certo, mas aí a gente entra numa área meio cinzenta. Pensa numa licença de software de uma multinacional. Ela é usada por funcionários aqui no Brasil e também na filial da Argentina. Como que fica esse consumo que é, sei lá, híbrido? Boa pergunta. A lei resolve isso com a regra da proporcionalidade. Nesse seu exemplo, se a análise mostrar que o uso do software é 60% no Brasil e 40% na Argentina, o IBS e a CBS vão incidir apenas sobre os 60% do valor, só sobre a parte do consumo brasileiro. O resto fica de fora. Entendo a lógica, mas, na prática, isso não parece um pesadelo de compliance? Quer dizer, como é que uma empresa vai auditar e provar para a Receita que o uso foi exatamente 60-40? A fiscalização vai aceitar planilhas internas? Isto parece abrir uma porta para muita discussão, não? Você tocou no ponto nevrálgico. Sim, é um desafio enorme. A lei estabelece o conceito, mas a comprovação disso vai exigir que as empresas tenham controles internos, sistemas de rateio muito robustos, muito defensáveis. A carga da prova é toda da empresa. Isso leva a gente para outro ponto crucial. Quem, afinal, paga essa conta? Boa pergunta. Se eu assino um serviço de streaming de uma empresa estrangeira, a responsabilidade é minha? Em regra, sim. O contribuinte é o adquirente, quem está no Brasil e comprou o serviço. Mas a grande virada de chave da lei, e mais um exemplo daquela era da responsabilidade, é que as plataformas digitais que fazem essa intermediação, elas se tornam responsáveis diretas pelo recolhimento do imposto. Pensa num marketplace de aplicativos ou numa plataforma de freelancers. A lei está dizendo, olha, você que facilita o negócio também é responsável por garantir o imposto. E mais, se o comprador aqui for só um intermediário para um destinatário final, a responsabilidade cai sobre esse destinatário. E em todos os casos, o fornecedor lá de fora é considerado responsável solidário. É uma teia, sabe, para garantir que o tributo seja pago. Ok, então para o digital a lógica é o onde se consome.
Mas essa lógica se desfaz quando a gente fala de um bem físico, de uma caixa chegando no porto. O gatilho do imposto tem que ser outro, certo? Exatamente. Para os bens materiais, a regra é mais direta. O fato gerador é a entrada física no território nacional. Mas aqui tem uma regra curiosa: a presunção de entrada. Se uma mercadoria importada some no meio do processo e a alfândega confirma o extravio, para o fisco é como se ela tivesse entrado no país. O imposto é devido. É uma forma de evitar fraudes com sumiços convenientes de cargas, entende? As únicas exceções são malas e remessas postais. Fascinante. Mas assim, tão importante quanto saber quando se paga é saber quando não se paga. As fontes que a gente analisou trazem uns exemplos práticos de não incidência. Sim, e são situações bem específicas. Por exemplo, uma mercadoria que volta para o exterior por um defeito técnico que exige substituição. Ou um bem que chegou aqui por um erro óbvio de logística e é mandado de volta. Outro caso importante é quando a carga sofre a pena de perdimento, ou seja, ela é confiscada pela fiscalização antes do desembaraço. Se a Receita toma a carga antes dela ser liberada, considera-se que ela nunca entrou de fato no mercado, então não tem imposto. Ah, mas nesses exemplos tem umas armadilhas, não é? Eu li algo sobre a regra da reposição de um item defeituoso que me chamou a atenção. Tem uma pegadinha perigosa aí. Para a troca não ser tributada, o produto que chega para substituir o defeituoso tem que ser idêntico. Idêntico em valor e em especificações. Se o fornecedor estrangeiro, sei lá, num gesto de boa vontade, manda um modelo mais novo e mais caro, a Receita vai entender isso como uma nova importação e vai tributar a diferença de valor, ou até o produto inteiro. E o momento também é tudo. Se você descobre o erro e devolve a carga antes de registrar a declaração de importação, a DI, tudo bem. Mas se você registra a DI e só depois decidir devolver, aí o imposto já nasceu e vai ter que ser pago. Certo, agora o momento que todo mundo teme. A conta. Como funciona a base de cálculo? Parece um monstro de várias cabeças. E é quase isso. A grande mudança aqui é o conceito de imposto sobre imposto. A base de cálculo não é só o valor do produto, é uma bola de neve. Começa com o valor aduaneiro, que é o produto mais frete e seguro. Aí você soma o imposto de importação, o imposto seletivo se tiver, taxas como o Siscomex e a FRMM e qualquer outra barreira como direitos antidumping. O IBS e a CBS são calculados em cima dessa montanha de valores somados. Ou seja, o custo final de um produto importado vai ser muito maior do que a soma das partes que a gente vê no início. Precisamente. Por isso, a dica de ouro que os materiais nos dão é a seguinte: em vez de decorar essa lista enorme, é mais fácil memorizar o que não entra na conta. E são só 3: o IPI vinculado, o ICMS e o ISS. Focar no que fica de fora é a única forma de simplificar esse cálculo mental. E quem recebe essa conta? Até de responsabilidade para bens físicos é ainda mais complexa. Ela é mais estruturada, pensa assim como se fosse um acidente de trânsito. O motorista que causou o acidente é o contribuinte principal, no caso, o importador. Se a importação é por conta e ordem, o dono da carga é o contribuinte, não a empresa que só fez o trâmite, ok? Agora, se a carga some enquanto estava com a transportadora, ela pode ser responsável por substituição. E figuras como o agente de cargas ou o representante do navio no Brasil podem ser os responsáveis solidários, tipo o mecânico que liberou o carro com freio ruim. A lei cria essa rede para garantir que, não importa o que aconteça, alguém vai pagar o imposto. Uau! Então, o recado para quem importa é claro. A vigilância e a responsabilidade aumentaram drasticamente. Mas e o outro lado da moeda? Exportar sempre foi o porto seguro com imunidade de impostos, né? Isso mudou ou a responsabilidade também aumentou para quem vende para fora? A imunidade constitucional continua de pé. Exportação não paga imposto, ponto. O desafio da nova lei não é tributar, mas sim ser extremamente rigoroso ao definir o que realmente conta como uma exportação para merecer esse benefício. E tão importante quanto, para garantir que o exportador consiga recuperar todos os créditos de IBS e CBS que ele pagou na sua cadeia de produção.
A imunidade tem que ser completa, sem deixar nenhum resíduo de imposto para trás. Ok, vamos aplicar a mesma lógica. Para serviços e bens imateriais, o que caracteriza uma exportação? A lei exige 2 requisitos, e os 2 precisam ser cumpridos. Primeiro, o cliente, quem paga, tem que ser residente no exterior. Segundo, e este é o ponto-chave, o consumo, o benefício do serviço tem que acontecer lá fora. Ah, o exemplo do arquiteto que as fontes trazem é perfeito para isso. Deixa eu ver se peguei a lógica. Se um arquiteto brasileiro projeta um prédio em Paris para um cliente francês, o benefício do serviço se materializa lá em Paris. Logo, é uma exportação. Mas se esse mesmo arquiteto projeta um prédio no Rio para o mesmo cliente francês, o benefício aconteceu aqui. Aí não é exportação e paga imposto normal. É esse o raciocínio. É exatamente esse o raciocínio. A localização do consumo define tudo. Agora, um conceito que parece um quebra-cabeça. As fontes falam em exportação sem saída do território nacional. Como algo pode ser exportado sem sair do país? Isso parece um paradoxo. Parece, né? Mas é uma ficção jurídica inteligente para incentivar setores estratégicos. Pensa assim, você vende seu carro para um vizinho que mora no exterior, mas ele pede para você entregar o carro numa oficina aqui da esquina, para ser blindado antes de ele levar embora. O carro não cruzou a fronteira, mas a venda foi internacional e teve uma etapa industrial no Brasil. Para fins de imposto, o governo trata como exportação para incentivar que essa blindagem seja feita aqui. É o que acontece com bens vendidos para empresas estrangeiras, mas que são entregues em estaleiros no Brasil para serem usados em plataformas de petróleo. Ou a venda para as lojas duty-free de aeroportos. O produto não saiu, mas o tratamento fiscal é de exportação. Entendido. Isso nos leva a um ponto que, pelos materiais, parece ser uma das maiores revoltadas da lei. O papel das trading companies, as empresas comerciais exportadoras. O mundo delas mudou completamente. Mudou da água para o vinho. No sistema antigo do ICMS, quando um produtor rural vendia soja para uma trading, essa operação era simplesmente não tributada. Era como se fosse invisível para o fisco. Agora, no modelo do IBS-CBS, essa venda é formalmente tributada, mas ela já nasce com status de pagamento suspenso. Deixa eu ver se eu traduzo isso. Antes, a venda para trading era ignorada pelo fisco. Agora é como se o governo dissesse: ok, estou vendo essa venda e estou emitindo um boleto de imposto para ela. Você, trading, tem 180 dias para me provar que exportou esse produto. Se provar, eu rasgo o boleto. Se não... Sua tradução é perfeita. É exatamente essa a nova filosofia. A operação deixa de ser invisível e passa a ser condicional. Se a trading cumpre o prazo de 180 dias e exporta, a suspensão vira alíquota zero e ninguém paga. Mas se ela perde o prazo, ou decide vender o produto aqui dentro, ou se a carga é roubada, o boleto vence. E a responsabilidade de pagar o imposto com juros e multa é 100% da trading company. O produtor original que vendeu de boa fé fica protegido, mas a pressão sobre a trading é, nossa, imensa. Então, isso significa que operar como trading não é mais para amadores? A régua subiu muito. O que uma empresa precisa ter para entrar nesse jogo agora? A régua foi para o último andar. Não basta querer, tem que poder. Primeiro, o básico do básico. Precisa ter a certificação OEA, que é tipo um selo de aluno nota 10 da Receita Federal. Segundo, precisa ter bolso fundo, no mínimo R$ 1 milhão de patrimônio líquido. Terceiro, a ficha criminal fiscal tem que estar limpa em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E ainda tem que aderir a todos os sistemas digitais de comunicação do fisco. É um clube que ficou bem mais exclusivo. Então, quando a gente junta todas as peças, o que tudo isso significa? Fica claro que temos um novo sistema para o comércio exterior, que busca ser mais justo, mais alinhado com o mundo, mas que, em troca, exige um nível de controle, de detalhe e, principalmente, de responsabilidade que o Brasil ainda não conhecia. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. A nova lei transfere uma responsabilidade fiscal gigantesca para os intermediários, seja a plataforma digital na importação de um serviço, seja a trading company na exportação de um produto.
E essa mudança no eixo da responsabilidade não é apenas uma questão tributária, é estratégica. Fica a pergunta: como isso vai remodelar as parcerias de negócio? De repente, a escolha do parceiro logístico, da plataforma de vendas ou da trading não é mais uma decisão operacional. Ela se torna uma peça central na gestão de risco fiscal de uma empresa. Escolher o parceiro errado pode custar muito mais caro do que apenas uma comissão.